do Gonê aqui no comecinho do programa. Outro destaque que a gente tem é novidade naquele caso de agressão ao ministro Alexandre de Moraes, que aconteceu em 2023 no aeroporto de Roma. A Procuradoria-Geral da República denunciou por calúnia e injúria os passageiros brasileiros que hostilizaram o ministro lá no aeroporto. A gente lembra desse caso ali, os denunciados foram Roberto Mantovani Filho, que foi denunciado pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real, que aí é no caso de quando tem violência, assim como a esposa e o genro deles, a Andréia Munarão e o Alex Zanata, denunciados aí por calúnia e injúria. A família aí na defesa dizendo que essa denúncia é arbitrária, mas para o Gonê não tem dúvidas de que os passageiros hostilizaram mesmo o Moraes ali, no caso, em razão das suas atribuições e a sequência de ataques que a gente viu sendo escalada ali nos últimos anos contra o ministro, né, Reinaldo? Agora fica aí, segue para análise do STF, mas denúncia feita, né? Denúncia feita com meu apoio integral. Eu fico espantado é, com a contestação, essa denúncia, inclusive algumas colunas que andei lendo realmente assombrosas, né? Achando que há alguma ilegalidade ou impropriedade nessa denúncia. Bem, essas pessoas encontraram com o Alexandre, e quanto a isso não há dúvida, né? Encontraram com o Alexandre com a família no aeroporto. E o ministro foi chamado aos berros, e como observou o procurador, é preciso ler, então, né, a denúncia oferecida pelo Janot, né, pelo Janot, não, pelo Gonê, né, bati na mesa aqui, né, pelo Janot, não. A denúncia oferecida pelo Gonê, né, fraudador de urnas, fraudador de eleição, ministro bandido, hum, e outras coisas, aos berros. E como lembrou o procurador, tentando inclusive mobilizar outras pessoas, colocando em risco efetivo, né, a segurança do ministro e de sua família, porque nunca se sabe que tipo de reação isso pode provocar, né? Ministro esse que estava sofrendo esses ataques em razão da sua atuação, em razão da sua atuação. Olhem que eu saberia sustentar sem dificuldade. Sem dificuldade, eu consigo sustentar que há aí também uma agressão ao Estado de Direito. Por quê? Porque você está tentando impedir um juiz de julgar. A hora que você tenta impedir um juiz de julgar, você está tentando impedir o funcionamento de um poder. Porque se você diz que o juiz só vai ficar em paz se ele fizer o que você quer, se ele julgar como você quer, ou então você vai puni-lo, você vai agredi-lo, eu diria que as imputações são até leves. Porque aqui, mesmo em caso de condenação, não vai dar cadeia para ninguém. Não é? As imputações são leves. Tentar negar que isso tenha acontecido. Primeiro aconteceu. Ah, é porque o vídeo até agora está em sigilo. Aconteceu e todo mundo sabe. Não é? Tá lá. No caso da injúria real, que é a agressão, aí é em razão de um tapa, porque calúnia, injúria é tanto para o Roberto Mantovani, filho, a mulher dele, Andréa Munarão, e o genro, Alex Zanata Binhoto. E no caso do Roberto Mantovani, ainda tem a injúria real, que, como você lembrou, é agressão, né? Porque teria dado um tapa no rosto do filho do Alexandre de Moraes. Venham cá. O delegado Hiroshi Sakaki Araújo, o primeiro que cuidou do inquérito, chegou a uma conclusão de um exotismo espetacular. Ele disse: olha, aconteceu, inclusive a injúria real, mas como isso tem menor potencial ofensivo, que a
as penas por crimes contra a honra são penas leves, então não vou indiciar ninguém. A PGR não aceitou essa conclusão, felizmente. A PGR não aceitou. O Toffoli, Dias Toffoli, que era o relator, é o relator do caso, falou não, então é preciso mais investigação. O delegado pediu para sair, houve uma substituição do delegado, e aí se tenta, como foi que esse delegado foi substituído? Olha, quem quiser que vai investigar como foi que o delegado seja substituído, o que é inaceitável, o que é inaceitável é um delegado da PF presidindo um inquérito diante daquilo que se viu, não proceder nem mesmo em indiciamento. Hipótese, Natália, em que então todos ficariam liberados para, encontrando-se com qualquer autoridade em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ficar desferindo ofensas, ataques, desmoralizando, ameaçando. Isso é um ataque ao Estado de Direito. Vem cá. Quando isso é feito contra jornalistas, nós chamamos isso de quê? Porque isso é feito contra jornalista também. Nós vimos jornalistas sendo ameaçados, expulsos lá da CIPEC, por exemplo, da família Bolsonaro. Mas não só. Quando isso é feito, é claro que é uma ameaça à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, ou não é? Se eu ameaço um jornalista de quem eu não gosto, eu estou ameaçando a liberdade de imprensa ou não? Eu não tenho dúvida de que sim. Se eu estou ameaçando um juiz, eu estou ameaçando o poder judiciário e a liberdade desse juiz julgar e a capacidade de julgar ou não? Eu entendo que sim. Eu espero que haja aceitação da denúncia, que essas pessoas sejam condenadas e que isso sirva de jurisprudência. E se alguém tem alguma dúvida do meu pensamento a respeito disso, que é, digamos, histórico para a minha breve história, eu critico esse tipo de comportamento, mas há muitos anos. Desde quando pessoas de esquerda patrulhavam esse ou aquele ministro do Supremo? Vai ver o que eu escrevi lá atrás, há 10 anos, 15 anos. Isso é inaceitável. A política tem lugar. Há o locus do debate político. É o Congresso, é o partido, é a ONG, é o não sei o quê. Vá, acontece. Hoje existem as redes sociais. Agora, ameaçar as pessoas, constranger as pessoas, colocá-las em risco para autoridades e não autoridades. A Constituição protege, no artigo 5º, a privacidade, não é? Você não pode, você não pode ser submetido a esse tipo de constrangimento. Existem os crimes contra a honra, que estão no Código Penal desde a década de 40. Não existe liberdade de expressão para crime contra a honra. Nunca existiu. Calúnia, injúria e difamação, nunca existiu liberdade de expressão para isso, nem mesmo, atenção, os crimes contra a honra, nem mesmo a imunidade parlamentar vale. Um deputado, um senador, podem cometer calúnia, injúria e difamação. Não existe liberdade. Eles têm o artigo 53 lhes dá imunidade, etc. Não para isso. Eu não posso assacar contra a honra de ninguém impunemente. Então tá certíssimo, procurador. Errada essa história estava antes. Que sirva de jurisprudência. Que se crie o mínimo de. Aliás, eu sou favorável, já tinha defendido que se criasse uma lei específica para isso. É inaceitável isso. E tanto pior, e acho que tem que ter um agravante quando você grava o troço e põe na internet.
não é? Porque não só há a ofensa, como ainda grava e põe nas redes. Não pode. Nós já tivemos o precedente no caso do Zanin. Ah, o sujeito pediu desculpa, não sei o quê e tal, né? Que a justiça atuou e tem que atuar nesse caso também e tem que condenar. Chega. Você não gosta do ministro tal, você não gosta do. Manifeste-se, coloque-se, expresse seu ponto de vista. Agora, não vá colocar as pessoas em risco. Não vá constranger as pessoas diante de sua família. Pra qualquer um, mesmo para anônimos, mesmo para quem não é famoso, não, não pode, né? Enfim, fez muito bem. É claro, inclusive o crime de injúria real, né? Que tem esse nome engraçado, né? Porque o que é injúria real? É injúria contra os reis? Não. É injúria propriamente, né? Porque injuriar originalmente, que aliás isso é uma das palavras do inglês, né? Que tem origem latina, no inglês é muito claro que é ferir, é machucar, né? No português e no Brasil, a injúria ficou muito mais ligada à ideia metafórica, né? Do machucar a honra. Mas quando você fala de injúria real, é porque há a agressão mesmo, né? A agressão contra a pessoa, né? Física, né? Então aconteceu, aconteceu. Ainda bem que o procurador está fazendo isso. Ainda bem que houve a mudança de orientação. Eu aplaudo a mudança de orientação na Polícia Federal. Absurdo era o senhor delegado Hiroshi Sakaki Araújo chegar à conclusão de que a injúria aconteceu, de que a ofensa aconteceu, mas que tinha menor poder ofensivo. Eu garanto que se eu disser sobre ele, eu garanto que se eu dissesse aqui sobre esse delegado coisas correspondentes ao que aquelas pessoas disseram contra o Alexandre, ele iria me processar, né? Porque a honra dele vale mais do que a do Alexandre, né? Aliás, qualquer jornalista, se recebesse isso também, qualquer desses colunistas falando essas coisas, também processaria, porque a honra deles vale mais do que a honra do ministro, né? A única coisa vergonhosa aí é haver quem ache que isso está errado. Isso realmente é vergonhoso. E aí entra aquele ponto clássico, né, Reinaldo, de que a liberdade de cada um termina onde começa a do outro, né? E aí se aplica aí como máxima. Vamos falar Sim, rapidinho disso. e veja, e tem a coisa da ofensa ao sujeito, da ofensa objetiva, assim, da objetiva e da subjetiva. Você não pode sair caluniando e difamando as pessoas, né, diante da comunidade, porque isso causa um prejuízo efetivo a elas, né, no caso da difamação, no caso da calúnia, atribuindo um crime que não foi cometido, e no caso da injúria, o xingamento mesmo, né? Atribuição de comportamentos impróprios que não aconteceram. As pessoas, a ideia, isso é bonito, não? Por que é que os crimes contra a honra, se me permite só mais um minutinho, por que é que os crimes contra a honra, eles são importantes e eles não suplantam a ideia da liberdade de expressão? Porque os crimes contra a honra é quando você tem o direito à sua inteireza, aquilo que você é, a sua personalidade. É o que está na origem da ideia do habeas corpus. O que é o habeas corpus? Habeas corpus literalmente é tem o teu corpo, né? Você tem direito à sua integridade, à sua inteireza, que pode estar sendo ameaçada, no caso do habeas corpus, pelo Estado, por um Estado coator que está atuando fora das regras. Então, a ideia dos crimes contra a honra, ela é uma espécie assim de um dos pilares do direito e da defesa do indivíduo, né? E do Estado liberal para esses que ficam achando que são liberais, são nada, um bando de reacionário babaca, né, que se diz liberal, mas isso é próprio do Estado liberal. Eu tenho direito sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha história, sobre a minha personalidade. E não pode, assim, ser machucada e injuriada impunemente. Sistematicamente.